Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Eu não combinei com o Ministério de Louvor, mas eu já fui quebrada já no começo, já falei, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Ruth, capítulo 1, Ruth depois de Juízes, antes de 1 Samuel, é bem pequenininho, cuidado para você não passar correndo, porque está no meinho aí. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espera. Ih, gente, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Ruth: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém? Senhor, a sua palavra já foi aberta. Pai, que em nome de Jesus nessa noite, o Senhor já tem se movido e já se move neste lugar, nós podemos sentir, mas que o Senhor nessa noite possa levar-nos aonde o Senhor quer nos levar, que o seu Espírito Santo possa nos conduzir nessa noite, que o Senhor possa nos levar a um lugar de encontro, de revelação, Pai, de intimidade contigo nessa noite, que não seja nada de mim, Senhor, de mim não tem nada, Deus, mas eu me coloco à disposição do Senhor, ao seu dispor, para ser usada por Ti, para sua honra e para sua glória, e que o seu nome seja exaltado neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, a fome, ela é uma das experiências mais dramáticas na vida de alguém. Eu tenho quase certeza que praticamente tudo a gente consegue dar um jeitinho. Se você está com frio, você se agasalha. Se você está com calor, vai na frente de um ventilador, você se abana, você toma uma água gelada. Agora, a fome é algo muito complicado. A fome, quando não se pode ser saciada, ela é muito dramática. Ela produz inquietação, desespero e até morte. Pessoas morrem de fome. E enquanto eu estava lendo essa palavra e estava meditando no que o Senhor queria dizer hoje, eu me recordei de um filme que eu assisti e eu fui pesquisar sobre esse assunto. Em 1972, um avião que saía do Uruguai com a seleção de rugby do Uruguai, e acho que, se não me engano, para o Chile ou para algum outro lugar, mas era nesse trajeto. Esse avião carregava 45 pessoas, 40 jogadores, entre amigos e tudo, e os 5 tripulantes do avião. E o avião precisa fazer um pouso forçado, tem uma pane nos Andes, numa região montanhosa, gelada. E esse avião cai neste lugar, em um lugar de difícil acesso, e ninguém sabe onde foi parar o avião some. E aquelas pessoas que estavam no avião, algumas vêm a óbito, e 16 delas sobrevivem. E essas 16 pessoas, elas permanecem no meio dessa geleira por 69 dias. E durante 69 dias, no meio do frio, no meio do gelo, eles não morreram de frio, mas eles começaram a ter fome. E a fome começou a ser tão extrema e eles não tinham o que comer, que a decisão mais sensata naquela hora foi: vamos comer aqueles que já morreram. Então, a carne que era conservada pelo gelo, porque aquele lugar estava gelado, a carne não estava apodrecida. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a comer os cadáveres dos amigos.
para não morrer, eles começaram a comer a carne daqueles que já estavam mortos ali. E assim foi por 69 dias. E a história diz que 2 desses jovens, depois de muitos dias, decidem não ficar mais naquele lugar, porque eles entendem que uma hora vai acabar a carne dos amigos e eles vão morrer. Então eles saem por essa montanha e conseguem caminhar alguns quilômetros. E eles encontram um camponês, mas o camponês não os enxerga. E eles não têm forças nem para gritar, então eles tacam uma pedra. E aí o rapaz vê esses 2 rapazes, a situação que eles estão. E aí descobre que existia mais algumas pessoas e eles são resgatados depois de 69 dias. Mas para sobreviver, eles tiveram que comer a carne daqueles que eles amavam, daqueles que estavam com eles o tempo inteiro. Então a fome, ela nos leva a situações extremas. Outro fato é que, mais ou menos em 2006, se eu não me engano, isso é algo que foi noticiado, porque a gente sabe que a Coreia do Norte, eu acho que o país, tenho quase certeza, que é o país mais fechado do mundo. Não se pode entrar, não tem uma comunicação de fora para dentro. A gente só sabe na Coreia do que eles passam para a gente, né? O que a televisão, o que aquele, como é que ele chama lá? Isso, o que ele é? Imperador, isso. O que o imperador deixa a gente saber, né? Que passa para os noticiários. E mais ou menos em 2006, o Globo fez uma reportagem dizendo a respeito de pais que por fome estavam comendo seus filhos. De famílias que estavam tão necessitadas e com tanta fome que acabavam matando os filhos e comendo os filhos para poder sobreviver. E isso é verdade, queridos. Isso já aconteceu, eu estou contando histórias reais. Assim como a história que eu contei aqui agora, que é real. Nos tempos dos juízes, um tempo muito difícil para o povo de Deus e para o povo em geral. Um tempo onde a palavra era escassa, onde a presença de Deus não era valorizada. Onde não havia revelação, a palavra era escassa. Houve fome em Belém de Judá. Belém, se você não sabe, significa casa do pão. E houve fome. A palavra diz que não tinha pão na casa do pão. E o título dessa mensagem é Falta pão na casa do pão. Ruth, seu marido, Elimeleque, os 2 filhos, Malom e Quilion, decidem, vamos fugir da fome. Vamos fugir, aqui não tem mais alimento. E eles decidem ir para um outro lugar. E essa terra chama Moabe. E a Bíblia fala que eles vão para este lugar tentando fugir da fome. Tentando fugir daquilo que já estava muito complicado. Porque quando a gente tem fome, a gente procura o que comer. E quando não se acha o que comer, começa a dar um desespero. Começa a dar um desespero. Houve fome em Betel. Houve dias em que os fornos ficaram frios e as prateleiras vazias. As pessoas buscavam pão, mas não encontravam. E eu tenho uma notícia para você. Assim como Belém é a casa do pão, a igreja também é a casa do pão. E eu não estou falando do templo só não, viu? Eu estou falando da igreja que está sentada aí do seu lado. Eu e você, porque nós somos igreja. É a casa do pão. E as pessoas procuram por pão. Mas será que elas têm encontrado? Será que elas têm encontrado aonde se alimentar? Na casa do pão? Amós, no capítulo 8, você não precisa abrir, eu vou ler, se quiser marcar. Amós, capítulo 8, versículo 11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O profeta aqui profetizou falando que haveria fome e sede sobre a terra, mas não de pão, não escassez de alimento físico, mas da palavra, que pessoas estariam sedentas e famintas pela palavra de Deus. As pessoas estão famintas, mas as pessoas têm buscado outras coisas, se alimentam de tudo o que precisam, e tudo que eles precisam é o alimento do céu. Mas elas têm encontrado alimento em todo lugar. Todo lugar tem alimento. Sabe quando você vai
numa nutricionista, ou você vai falar assim pro seu filho, come coisa que presta. Não fica comendo besteira que você não vai crescer. Tem que comer alimentos sólidos. Ficar tomando leitinho com Nescau não vai crescer. As pessoas estão buscando alimento, mas aí fora o mundo tem dado alimento para eles. Tem alimentado. Assim como aquela família saiu da casa do pão e foi buscar em Moabe alimento, assim muitos têm procurado em nós, não têm encontrado e têm encontrado alimento lá fora. Outro tipo de alimento, aquilo que talvez sacie os desejos, aquilo que talvez sacie a alma, os desejos físicos, aquilo que sacia as vontades, mas as pessoas têm encontrado. Sendo que o que elas precisam é do pão da vida. João, no capítulo 6, no versículo 51, diz que ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento para aqueles que necessitam. Há muitos famintos. Há muitas pessoas devorando outras pessoas. Há pessoas que em situação de não enxergar para onde ir, eu vou morrer aqui mesmo, vamos engolir os outros. Ou afundando em situações e em banquetes que estão sendo apresentados, sendo que existe um pão louco para que seja encontrado, para que se manifeste a presença dele, para saciar a fome e a sede daqueles que precisam. O problema é que nós, como casa do pão, como igreja do Senhor, buscamos conhecer o Senhor, mas muitas vezes nós buscamos o conhecimento e não a intimidade. Porque eu posso falar para você assim, eu conheço o Brad Pitt, eu conheço aquela atriz, aquele ator, você sabe que aconteceu, ganhou neném agora, a filha chama fulana de tal. Não é assim? A gente tem acesso a tanta informação, mas não significa que eu tenha intimidade com essa pessoa. Eu também posso conhecer você, saber quem você é, ainda mais agora com mídias sociais. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. A gente tem acesso ao conhecimento e conhece, mas o conhecer não é o mesmo de ter intimidade. Você só tem intimidade quando você tem relacionamento. Você só tem intimidade quando você para conversar, quando você se preocupa, quando você senta, toma um café, quando você abraça, quando você ora. Então, o fato de eu conhecer, existem muitas pessoas que conhecem esse livro aqui de ponta a ponta. Que se você parar para perguntar, ele te conta versículos, capítulos, vírgulas, tudo. Mas não tem intimidade e nunca teve um encontro com o pão vivo. E como é que eu vou alimentar alguém se eu estou com fome? E como é que eu vou alimentar alguém se eu não tenho nem para mim? Porque não tenho buscado, porque está aberto e tem acesso. Jesus já nos deu acesso. O pão vivo é Ele. Não existe nada que te impeça. O céu é como uma padaria, queridos. Tá lá, pão fresquinho toda hora. Tem pão fresquinho toda hora. Mas você pode entrar e pegar o pão na padaria, como passar na frente, sentir o cheiro e continuar sem comer. Você pode até entrar na padaria, mas se você não comprar o pão, não vai matar sua fome. Porque o cheiro não vai matar a fome. O Senhor hoje já se manifestou neste lugar. Mas muitos de nós sairemos daqui com fome. Porque a gente só sentiu o cheiro. Porque a gente não teve a vontade de falar: Senhor, eu quero comer desse pão. Eu quero me alimentar disso. Quantos de nós temos visto só a manifestação de Deus? Acabou agora, passou esse final de semana que passou, a gente teve Tiro Leste, que maravilha. Que lindo que o Senhor fez aqui. Mas muitos saíram daqui e estão com fome. E se você está com fome, você não tem como dar comida para ninguém. Você não tem como alimentar. Como é que você vai dividir? Porque assim, e também não adianta achar: ah, mas eu tenho ido, eu tô cheia. Gente, eu conheço gente que a gente fala da volta de Jesus, a pessoa fala: ai, Jesus, volta logo. Eu quero que Jesus volte, eu quero ir para o céu. Tem gente que está de mala pronta querendo ir para o céu, mas não está nem aí para quem está do lado. É só isso? Jesus morreu naquela cruz só para que você vá para o céu, com a tua barriga cheia, enfadado de comer e nem dividir.
ele é inesgotável, é fonte inesgotável. Quanto mais você der, quanto mais você alimentar, mais você tem. Quanto mais você alimentar, mais você tem. É inesgotável, não para. Ele é incrível. Mas o que acontece é que nós buscamos as bênçãos, mas não buscamos o abençoador. Nós buscamos os dons, mas não buscamos o doador. Nós queremos a nossa vontade. Nós queremos os nossos desejos, mas nós não buscamos os desejos do Senhor. Colossenses 3, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, fala que nós precisamos... Abre lá comigo. Colossenses, no capítulo 3... Colossenses 3, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Queridos, os nossos pensamentos, eles dão início às nossas ações. Aquilo que a gente pensa, pode ver, você pensa demais, você acaba fazendo alguma coisa. Para o bem ou para o mal. Os nossos pensamentos dão início às nossas ações. E o autor de Colossenses diz: pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Sabe o que acontece? Nós pensamos apenas naquilo que nós precisamos. Nós pensamos apenas naquilo que nós desejamos. Sendo que Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você quer ser bem sucedido no seu trabalho? Busca primeiro o reino de Deus. Você quer ter uma família abençoada? Quer ter um casamento abençoado? Quer uma varoa, um varão abençoado? Quer ter filhos abençoados? Quer que tudo que você faça vá bem? Você quer? Busca primeiro o reino de Deus. Nós não fazemos por troca. Mas quando nós estamos com os olhos no Senhor, nós já somos saciados. Já somos completos. Tudo que vier é acréscimo. Tudo que vier é o plus, é o soufflé. Busca primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Quanto mais eu morro para as coisas da terra, mais espaço eu dou para o céu. E mais o céu pode se manifestar através de mim. Queridos, eu desejo chegar num lugar sem precisar abrir a minha boca e alguém olhar para mim e falar assim: eu preciso me reconciliar com Jesus. Sem que eu precise abrir minha boca. Porque eu não preciso pregar com a minha boca, eu preciso ter a presença. Foi isso que o Nelsinho falou. Foi isso que nós cantamos aqui hoje. Jesus, que haja uma fome e uma sede nova em cada um de nós. Deus não quer muito de você. Essa frase é demais. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. Ele não quer muito de você, Ele só quer tudo. E você só tem tudo de Deus se Ele tiver tudo de você. Não é metade, não é um pouquinho. Eu dou um pouquinho para o Senhor. Sabe o que acontece com a gente? E eu vi uma pregação um dia, e o apóstolo Luiz Hermínio falava: as pessoas pensam no mundo de segunda a sábado. De segunda a sábado é os meus problemas, a conta para pagar, é isso. Queridos, todas essas coisas são lícitas. Nós estamos no mundo e nós temos que pensar nas coisas que estão ao nosso redor. Não dá para deixar também assim: não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer nada, não preciso pensar mais nas coisas. Não estou falando de irresponsabilidade. Seja responsável. Tem que trabalhar sim. Você quer ser usado pelo Senhor, quer viver da obra? Vai trabalhar primeiro. Vai trabalhar primeiro, vai moldar primeiro o seu caráter. Porque o Senhor não chama desocupados. Ele não usa os desocupados. Não adianta achar que vou ficar em casa de perna para cima e eu quero ser usado pelo Senhor. Não, vai se ocupar primeiro. Se ocupa mesmo, que aí o Senhor vai forjar bem o seu caráter, para que na hora certa Ele possa te levantar. E é Ele que levanta, amém? É Ele que levanta. Acontece que as pessoas pensam, de segunda a sábado pensam no mundo. Aí chega no domingo e fala: cadê minha Bíblia? Aí no domingo quer pensar no Senhor. Ou no dia da escala, né? Porque tem gente que pensa só no dia da escala, né? Nem no domingo. Porque infelizmente... eu não estou pregando só para vocês não, viu? Isso é para mim.
Eu jamais subiria aqui sem que isso fosse uma verdade ou algo que estivesse sendo pregado a mim primeiro. Eu jamais ia te exortar sem que eu fosse exortada antes. Eu estou falando isso que é verdade para mim. Sabe o que nós fazemos? Nós nos preocupamos com tudo. E aí no dia da escala, corre para pegar a Bíblia. Vamos se arrumar, porque tem que ir para a igreja. Quer pensar em Deus num dia só. Queridos, ele tem que ser o primeiro pensamento. E ele tem que ser seu último pensamento. Ele tem que ser seu pensamento 24 horas. O resto é resto. Porque se você está conectado com o céu, o resto passa. Não importa quais são as suas necessidades. Não importa quais são os seus problemas. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero a sua presença. Porque na presença do Senhor a gente passa por qualquer coisa. A gente passa pela morte, pela tristeza, pela dor. E a gente tem a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que nos move. É a alegria do Senhor que nos impulsiona. É o Senhor. Agora não penso em Deus. Só penso em mim. Só penso no que eu estou olhando ao redor. Aí chega no domingo, vem aqui se lamentar. Queridos, tem irmão. Ó, vou falar. Eu posso falar? Eu vou falar. Tem irmão que o pastor não pode fazer um apelo. Jesus, vamos fazer um negocinho aqui, marcar o nome da pessoa. Eu não estou dizendo que você não pode receber uma oração. Mas quando é que você vai dar? Quando é que você vai doar? É só recebe. Sabe que a gente está parecendo... Eu não sei se é fantástica a fábrica de chocolate, que o menino começa a engordar. A gente está parecendo isso. Engorda. Tem só para mim. Enfadado. Eu tenho. Só para mim. Para quê? Eu não quero. Se eu não puder dividir, eu não quero não. Senhor, se não for para dividir, nem dá. Egoístas. Quero a bênção do Senhor só para mim. Eu quero só para mim. O irmão do lado que se vire. Não é assim? Está na hora de entregar um pouco mais. Senhor, eu tenho sim meus problemas. Eu tenho sim, Senhor, as minhas necessidades. Mas eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença porque eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Ele tem mais. Eu não sei o que você já viu. Eu não sei o que você já viveu. Mas Ele tem mais. Ele tem mais. Ele tem mais do que a sua visão. O que a sua limitação humana pode ver. Ele tem mais. Ele tem pão fresco para você. Ter fome de Deus é considerar, como Paulo disse, lixo os favores do mundo. É lixo, para mim isso tudo é lixo. Não se contentar com as migalhas de pão amanhecido. Sabe o que acontece? Muitos de nós já vivemos algumas situações. Muitos de nós já tivemos um grande testemunho. Muitos de nós já vivemos um dia, aquele culto, a manifestação do Senhor, a visitação. Só que aí eu vivo do pão amanhecido, da migalha do que passou e eu tô lá presa naquilo. Mas eu vivi. Queridos, tem pão fresco todo dia. Eu não estou falando para você menosprezar o que passou. Glória a Deus. O nosso passado, ele é imutável. Você não vai conseguir mudar. E você vai olhar para ele e vai falar: que bom algumas coisas que eu vivi. Que bom algumas outras coisas que eu não gostaria de ter vivido, mas eu vivi. Tudo é permissão de Deus. Mas que você entenda que Deus é um Deus de novidade. Se você olhar para a natureza, se você olhar para as nuvens, se você olhar para o mar, se você olhar para qualquer situação, para a sua vida, se você olhar para o seu rosto, todos os dias nós somos diferentes. Todo dia muda alguma coisa. Por que nós vamos viver agarrados nas migalhas dos pães amanhecidos, embolorados? Não largo um pão velho que eu vivi. Eu não largo aquela experiência. Não, mas eu vivi. Queridos, glória a Deus, eu vivi. Senhor, deixa aí, que eu quero. Vai, Senhor, me dá mais, que eu quero mais. Tem mais. Oh, Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite é: como é que está a sua fome? Como é que está a sua fome? Você tem fome de Deus? Será que, como Moisés, você está clamando: Senhor, eu quero ver sua glória. Me deixa ver sua glória. Incessantemente: Senhor, eu quero ver sua glória. Será que, como Eliseu, a gente está pedindo: Senhor, me dá a porção dobrada. Eu quero a porção dobrada do seu Espírito. Analise-se, como está a sua fome? A maior necessidade da igreja hoje é a presença de Deus. É a glória dEle. É a manifestação dEle no nosso meio. É o pão na casa do pão.
Queridos, quando falta pão na casa do pão, as pessoas deixam a casa do pão. Houve desespero em Belém, em uma época difícil. Só se voltavam para Deus na hora da aflição. O povo era assim. Mas na hora de participar da fartura, aí esquecia de Deus. Essa era a época em que Noemi e Elimeleque viviam. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion abandonaram Belém, fugiram de Belém. Eles saíram guiados por uma visão humana e não pela fé. Buscaram segurança e não a vontade de Deus. Quantos de nós somos assim? Buscaram novos horizontes, buscaram lugar onde saciar a fome. Por que as pessoas deixam a igreja? Por que as pessoas não vêm à igreja? Porque não há pão. Porque falta pão. O pão era parte da prática nos templos. No templo também. Ele era a prova da presença do Senhor. O exemplo disso é o pão da propiciação. O pão da presença. O pão indica a presença de Deus. As pessoas estão procurando pão. Elas estão procurando desesperadamente onde tem o que comer. Você já viu alguém faminto? Você já viu quando a pessoa está faminta? Ela não se importa com o que ela come. Quantos de nós já passamos e vimos aqueles moradores de rua, pessoas em situações... Você já viu? Se você não viu, procura na internet. Você já viu como é que é na Etiópia? Você já viu a fome das pessoas, o que faz com elas? Temos buscado o pão para alimentar os famintos? Eu não quero um resquício da glória de Deus. Eu não quero migalha de pão. Eu quero pão fresco. Eu quero pão fresco, porque eu sei que se eu tiver o pão fresco, eu vou ter como alimentar outras pessoas. Moisés, ele colocava um véu. E aí, com esse véu, ele não mostrava para as pessoas que a glória já estava indo embora, que o brilho, porque a glória de Deus era tanta, e a presença de Deus era tanta, e Moisés tinha encontro com Deus, que o rosto dele brilhava. E para que as pessoas não vissem que a glória estava saindo, ele colocava um véu sobre o rosto. Assim também eram os religiosos na época de Jesus. Eles mantiveram o véu lá, mesmo a arca não estando lá mais atrás do véu. Não tinha mais a presença de Deus, mas mantém o véu lá. Deixa o povo achar que a presença está aqui, sendo que a presença estava entre eles, sendo que o pão vivo caminhava entre eles. Uma coisa, queridos, e é isso que você tem que entender. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Uma coisa é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Aqui Ele está, na sua casa Ele está, no teu carro Ele está. Aonde você estiver, Deus está. Isso se chama onipresença. A gente pode fazer o culto mais bonito de todos. Ele está. Você pode estar sozinho num momento de tristeza ou de alegria, dentro da sua casa, ou onde quer que você esteja. O salmista diz que não tem como esconder da presença de Deus, né? Não tem como fugir. No mais alto monte Ele está, se eu for no mais profundo Ele está. Assim é o Senhor, Ele está em todos os lugares. Mas uma coisa é essa presença dEle. Outra coisa é a presença de Deus manifesta. É outra coisa. Deus está. Mas será que nós desejamos ao ponto de falar: Senhor, eu quero te tocar, eu quero te sentir. Eu entrei aqui falando: Senhor, deixa eu sentir cheirinho de pão. Sabe quando você entra na padaria ou no mercado, você pode nem estar com fome. Você entra naquela hora que estão assando pão. Ou você passa na casa de alguém que está assando um pãozinho caseiro. Dá até aquele... não dá? Dá vontade de comer pão. Você pode nem estar com fome. Eu entrei aqui falando: Senhor, faz a gente sentir. Faz a gente sentir o cheiro do pão fresquinho. E mais do que isso, faz a gente ter vontade de te experimentar. Faz a gente ter vontade de te pegar. Oh, você sabe, nós podemos pegar Deus. Uma coisa é buscar ao Senhor, mas o que nós precisamos é que o Senhor vire a sua face em nosso favor. É mexer com Deus ao ponto dele te buscar. Sabe...
um pai, você que é pai, você que é mãe, você já deve ter visto, ou até você que nem é, mas já deve ter visto. Criança pequena, criança nessa fase de 2, 3 aninhos. E aí o pai chega em casa e a menina tá... Eu vou dar o exemplo da filha, tá? Porque eu fui filha, né? Sou filha, não fui, né? Sou. E o pai chega em casa e a filha tá desesperada, esperando pelo pai. É hora de encontrar o pai. A Robertinha tá te esperando. E aí você chega e ela fala, pai, vamos brincar? Vamos brincar de pega-pega? Aí você, desse tamanhão, fala assim, na tua cabeça você pensa, tipo, coitada, né? O que ela tá achando? Tipo, brincar de pega-pega comigo não tem, né? Tipo, não equipara. Olha a minha força, a minha velocidade. Mas começa uma brincadeira. Então o pai fala, vai, você que vai me pegar. E aí ela começa a correr atrás do pai. E começa a correr atrás do pai. E o pai corre. E o pai é mais veloz. O pai, ele é maior. Ele tem mais agilidade. E ela começa a correr. E aí, naquela brincadeira de tentar pegar o pai, ela brinca e ela sorri. Aí ela para e fala, ah, papai, tipo, não consigo te pegar. E aí, queridos, nessa hora, não tem pai que resiste. Não tem pai que resiste. A hora que ela fala, ah, papai. Aí o pai para e fala, agora eu vou te pegar. E aí começa a correr para pegar essa criança. E corre, e abraça, e brinca, e se joga no chão. E é uma festa. Assim nós temos que ser com o pai. Igual uma criança. Não existe possibilidade de nós pegarmos o Senhor. Existe a possibilidade física de você falar, eu vou pegar meu pai? Não vou. Sabe onde nós pegamos o nosso pai? No coração, na intimidade, no sentimento, na verdade. Uma criança, ela tem verdade. Ela tem verdade. E uma hora ela admite, eu não posso te pegar, mas eu quero. Eu não posso te pegar, mas eu quero. Senhor, eu não posso te pegar, mas eu quero. E aí o Senhor olha e fala, então peraí. E aí o perseguido agora vira perseguidor. E aí o alvo do teu desejo agora, tipo, muda. Ele agora quer te buscar e ele te pega. E te pega no colo. E você tem aquele momento de intimidade, de carinho, de amor, que só um pai e um filho podem ter. Assim nós temos que ser. É impossível Deus se manifestar, nós cantamos aqui. É impossível Deus se manifestar e as pessoas não notarem. Mas quando a casa do pão ficou vazia, as pessoas se viram obrigadas a procurar pão em outro lugar. Elas encontraram, infelizmente, a sepultura onde elas procuravam um lar. Elas fugiram e puderam evitar a fome, mas não a morte em Moabe. Evitaram a fome de Belém, mas não a morte em Moabe. Moabe é o mundo. Moabe são as coisas que o mundo tem. Esse mundo caído. Sabe o que Moabe tem para oferecer para nós? Ele tem para oferecer morte, pobreza, viuvez. Moabe furtará seus filhos. Ele sepultará os seus filhos antes do tempo. Moabe é um lugar cruel, lugar de doença. O preço cobrado em Moabe é muito caro. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, com seus filhos, com suas vidas. Será que nós não nos compadecemos com aqueles que estão buscando pão em outro lugar? Está na hora da igreja se levantar e falar, tem pão aqui. Tem pão neste lugar. Existe um murmúrio por aí. E é dos famintos. Tem muita gente faminta. Só que, sabe, notícia espalha muito rápido. E se um faminto sair por aí dizendo, eu achei um lugar que tem pão, queridos, nós não vamos precisar anunciar em TV, internet, não precisa de nada disso. A hora que for abrir a igreja, já está cheio de gente lá fora, cheio de gente procurando você na sua casa, no seu trabalho. As pessoas vão te parar no posto de gasolina e falar, eu quero isso aí, eu quero esse pão, eu quero esse pão. Tem muita gente faminta, mas nós precisamos sair pela rua dizendo, tem pão na casa do pão. Tem pão na casa do pão. Noemi partiu feliz, voltou pobre, amargurada e machucada. Quando volta a ter pão na casa do pão, as pessoas correm para lá. E isso nós lemos no versículo 6 de Ruth. Então
se dispôs com ela as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E sabe o que é mais incrível? Aqueles que ouvem que tem pão, voltam e ainda trazem mais com eles. Noemi saiu com os filhos, com o marido, ficou sozinha com as noras, e a gente conhece a história. Ela falou assim: vocês podem ir embora, vocês estão livres. Eu tenho vocês como filha, mas vocês estão livres, porque eu não tenho nem marido, e mesmo que eu tivesse um filho agora, vocês iam esperar para casar com eles? Então, pode ir embora. E aí, a gente conhece a história. A Ruth fala: não, eu vou com você. Eu vou com você, porque onde você for eu vou. O seu Deus é o meu Deus. Os famintos, quando encontram pão, eles não vêm sozinhos, eles trazem outros. Aqueles que se foram, retornam e ainda trazem mais. Mas será que a gente está preparado para receber? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Queridos, tem muita gente que está faminta nesse mundo. E nós podemos fornecer esse pão. Mas esse pão não sou eu e nem você que produz. Não se engane. Não comece a achar assim: então agora, do meu esforço, então eu vou me esforçar, eu vou fazer o pão e eu vou levar o pão para o povo. Não. Você vai buscar o Senhor. Você vai falar: Senhor, eu quero a fornada do céu. Eu quero uma fornada do céu, bem quentinha, daquela bem caprichada, eu quero. Porque quando ela vier sobre a sua vida e você comer desse pão, você não vai precisar oferecer: olha, tem pão aqui. As pessoas vão sentir o cheiro do pão. E elas vão falar: tem comida aí? Eu quero isso que você tem. Eu quero isso que você tem. Está na hora de nós pararmos de catar farelos, de contentar com migalha. Enquanto Ele tem para nós um crocante pão, fresquinho e quentinho, que acabou de sair dos fornos do céu. Ele não é Deus de migalha. Não é Deus de escassez. Esse não é o meu Senhor, não é o seu Senhor. Ele não tem migalhas, pão velho, farelo. Ele tem pão fresco para a sua vida. Mas como é que está a sua fome? Como é que está a sua fome? Como é que está a sua sede? 2 Crônicas 7, no versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você é povo do Senhor? É povo que se chama pelo nome dEle? Se você é povo que se chama pelo nome dEle, existe algo a ser feito. E um deles é o arrependimento. Queridos, o avivamento só vai vir quando nós nos arrependermos. Não é um fogo que todo mundo pula, legal, a euforia, não. É choro, é pranto, é humilhação, é arrependimento. Quando nós nos arrependermos, assim como ele disse para esse povo, aí ele fala o segredo: então eu ouvirei dos céus. Nós estamos experimentando a onipresença do Senhor. Mas agora está na hora de você buscar a face dele. Está na hora de falar: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu quero a sua presença. Eu quero te sentir. Eu quero me alimentar disso. Eu espero que Deus incomode homens e mulheres em nossa igreja e nos torne obcecados com o pão do céu, com o pão da sua presença. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5:3 fala: bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede. Que o Senhor levante em nós e que o Senhor ative em nós essa fome, assim como nós cantamos aqui. Será que é pedir demais, Jesus? Eu ter uma nova fome e uma nova sede? Será que é pedir demais, Jesus? Ah, não é não, porque Ele é fonte inesgotável. Elas virão famintas, sedentas, e sentirão fome da palavra. Elas ansiarão por mais, muito mais de Deus. Nós queremos ver os famintos, mas nós queremos alimentá-los com a presença do Senhor.
mas que para isso você primeiro se encha, para poder transbordar. Que você possa se render ao Senhor e falar: Senhor, eu me humilho nessa hora, eu me rendo nessa hora, eu te peço perdão nessa hora, porque até agora eu só engordei. Eu até tive acesso ao pão, mas eu só fui engordando. Não dá tempo nem de fazer digestão. Não dá tempo nem de fazer digestão, Jesus. Eu quero esse pão, mas para poder compartilhar. Eu quero esse pão, assim como Ruth ouviu. Tem pão na casa do pão. Vamos para lá, que as pessoas possam enxergar em mim e em você, e que elas possam chegar aqui e contemplar os fornos dos céus abertos, que elas possam experimentar dessa presença e desse alimento, que não seja algo que você busque agora e que saia daqui vazio. Se coloque de pé. Senhor, nós precisamos do Senhor. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de Deus. E sabe como é que nós vamos tê-lo? Quando nós estivermos famintos também. Quando nós estivermos famintos também. Senhor, nós desejamos a sua presença. Nós precisamos da sua presença. Comece a contemplar o Senhor. Por um instante, feche os seus olhos e contemple os céus. Ah, Jesus, nos faz enxergar. Ah, Jesus, nos faz enxergar. Assim como eu pedi hoje, Jesus. Nos faz sentir o cheirinho do seu pão. Nos faz sentir o cheiro da sua presença. Presença que alimenta, que restaura, que cura, que liberta e que multiplica. Ah, Jesus, que nós te busquemos não pelos nossos interesses, não por aquilo que nós desejamos, não por aquilo que nós queremos. Ah, Senhor, nós nos arrependemos de todas as vezes que te buscamos, Senhor, querendo as nossas vontades, queremos, Senhor, os nossos desejos. Pai, nós queremos o pão do céu, para que outros também possam ser alimentados, para que essa cidade possa te conhecer, Senhor, que os famintos possam ouvir: há pão na casa do pão, há pão na casa do pão. A padaria do céu foi aberta e não para de jorrar a presença. Que a presença de Deus nos toque, que a presença de Deus nos invada, que nós possamos chegar nos lugares e não precisarmos falar nada, Pai. Nada, somente a sua presença, porque é impossível a sua presença se manifestar e as pessoas não te conhecerem. É impossível a sua presença se manifesta e as pessoas não se renderem a ti. Ah, Jesus, nós queremos mais. Será que é pedir demais, Jesus, uma fome nova? Será que é pedir demais, Senhor, uma nova fome, uma nova sede? Meu coração tem clamado por isso, Jesus. Ativa em nós esse desejo nessa noite. Oh! Se você tem fome e sede do Senhor, ou se você perdeu no meio dessa caminhada a fome e a sede pelo Senhor, e se você nessa noite deseja contemplar os fornos dos céus a ser abertos, o céu está aberto, querido. Tem pão saindo fresquinho, tem pão saindo fresquinho, e é 24 horas. A padaria não vai fechar daqui a pouco, não. É 24 horas. É a hora que você quiser. Não precisa ficar esperando. Que hora que vai sair uma nova fornada? Tem fornada toda hora. Tem pão toda hora. Começa a buscar. Fala: Senhor, eu quero esse pão, eu quero esse pão. Se você deseja esse pão, ou se você deseja ser alimentado para alimentar, você pode vir aqui na frente. Você pode dizer: Senhor, eu me arrependo de ter buscado só para mim. Eu me arrependo de ter buscado só para mim. Eu quero mais, porque eu sei que tem mais. Eu quero mais porque eu sei que tem mais. Mas eu quero mais, não para o meu próprio prazer. Eu não quero encher a minha barriga de pão. Eu quero alimentar aqueles que precisam. Eu quero poder levar a sua palavra e alimentar aqueles que necessitam do seu pão. Tu és o pão da vida, Jesus.
Tu és o pão da vida, Jesus. Ah, nós não admitimos a morte, nem em nosso meio, nem no meio daqueles que nós amamos, porque nós temos o que alimentá-los. É a sua presença. É a sua presença, Jesus. Oh! Será que é pedir demais? Dá-nos uma nova fome. Nos dá uma nova sede, Jesus. Nova fome, uma nova paixão hoje. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado. Quando foi que você chorou pelo Senhor? Quando foi que você buscou a presença dele mais do que tudo? Quando foi que você buscou a presença dele mais do que tudo? Quando foi que você buscou a presença dele mais do que tudo? Não importa o que você precise ou o que falte na sua vida, o que você realmente precisa é da presença do Senhor. Levante a sua mão, o seu lugar não é Moabe, o seu lugar é Belém, mesmo que em Belém em alguns momentos tenha faltado pão. Mesmo que em Belém, a terra do pão, em alguns momentos tenha faltado pão, não vá para Moabe, o seu lugar é Belém. Para a sua que dará. Quando Jesus na Santa Ceia, ele parte o pão e distribui aos discípulos, como nós vamos fazer aqui no domingo de Santa Ceia. Jesus está partilhando a vida dele. Quando nós temos pão para compartilhar, porque temos acesso à padaria. Querido, no deserto existe a padaria. Não importa o momento da sua vida, não importa se você está queimando ou você está vivendo um tempo de escassez espiritual, saiba que a padaria nunca fechou as portas. Sempre teve pão nessa padaria, porque essa padaria é de Deus. Você tem acesso. E quando você, aleluia, você está comendo do pão vivo, você tem pão para compartilhar. Por isso que a ceia fala de comunhão, de compartilhar, de impartir. Porque quem tem pão está saciando a sua fome, também tem pão para compartilhar e saciar a fome de muitas pessoas. Você tem acesso à padaria e você tem pão para compartilhar. Você tem pão para compartilhar, por isso que não deixe a escassez, o tempo difícil fazer com que você vá para Moabe. Moabe é a terra de idolatria. Moabe, as pessoas entregavam seus filhos para o Deus moabita. Não, nós não vamos entregar os nossos filhos, não vamos entregar os nossos sonhos. Nós vamos ficar na terra do pão, em Belém, porque ora mais, ora menos, Ele vem com a tua presença e restaura todas as coisas. Essa noite é uma noite de restauração. Você pensou que precisava de algumas coisas? Escute aqui, querido. Em Êxodo 33, Moisés, ele precisava levar o povo, continuar caminhando com o povo para a terra que Deus tinha prometido. Mas como foi citado aqui, Moisés podia ter falado: Senhor, me dá um exército forte para eu ter condição de conduzir esse povo. Moisés poderia ter falado: Senhor, me dá muito ouro e muita prata para poder conduzir esse povo. Moisés poderia ter pedido para Deus: Senhor, me dá os mais inteligentes, os intelectuais, para que eles me ajudem a conduzir esse povo. Só que Moisés só falou uma coisa, Senhor, versículo 14 e 15:
Se a tua presença for comigo. Eu só quero a tua presença, Senhor. Se a tua presença for comigo, basta. Ei, o que você precisa é da presença dele indo à sua frente, conduzindo, porque ele diz também, lá no versículo 16, ele vai falar assim: Senhor, o povo só vai saber que nós temos graça aos teus olhos quando verem nós andando com o Senhor, pois então eles saberão que é um povo bem-aventurado, porque eles estão olhando para nós e estão dizendo, eles andam com Deus. Tem gente olhando para você e sabe que você tem o favor de Deus, sabe por quê? Porque sabe que você anda com Deus. Eles andam com Deus. Segura na mão de quem está do seu lado aí. Há uma presença de Deus aqui, irmão. Que o Senhor renove a nossa fome, renove a nossa sede. Eu não quero o pão de ontem. Tem pão estralando, sabe aquele pão estralando? Ontem eu estava em São Paulo e a gente parou numa padaria para comprar pão. E aquele cheiro de pão, como foi dito aqui, aquele pão quente estralando. Deus tem esse pão para você hoje. É por isso que a gente não pode se contentar com aquilo que aconteceu, com aquilo que nós já vivemos, com as experiências que nós tivemos. Isso é importante. Nós não vamos remover os marcos antigos, mas Ele tem pão fresco. O pão está pronto, agora a fome às vezes não está renovada. Então que Deus renove a sua fome. Eu queria que você orasse por essa pessoa que está do seu lado, para que Deus renove a fome e renove a sede. Sabe o que a gente tem que entender? Não tem, o que falta é fome, irmão. Ei, não tem, o que falta é fome. Pão tem, o que falta é fome de Deus. Tem gente querendo matar a fome com cardápio, não vale, não dá. Senta na mesa e come. Come muito, come bastante. Não para engordar, mas para compartilhar esse pão que você tem acesso. Em nome de Jesus. Amém?